Fala galera, bem-vindos a mais um Meu Cliente Cast, uma edição muito legal. Hoje trazendo um pouco aqui da operação da Meu Cliente, falando muito sobre estratégias de trade na prática. Ao meu lado aqui o Head Comercial de Trade, Vinícius Gonçalves. Sérgio Ricardo, que é o Head Estratégico, né, que elabora ali as ações. E um dos sócios fundadores, Vitor Freitas. A gente vai bater um papo, falar sobre ações sazonais, como que o varejo e a indústria têm se comportado, principalmente em um ano cheio de atrações, aí, quando a gente fala de calendário, né? Vinícius, começa se apresentando aí para a galera, falando um pouquinho, né, da sua jornada até aqui no trade, para o pessoal te conhecer. Perfeito. Bom, pessoal, um prazer estar aqui participando desse podcast. Muito importante a gente falar desse tema, sazonalidades, né? Eu sou o Head Comercial, como o Maurício falou, e hoje eu tenho um time que se relaciona com todas as indústrias do Brasil e também distribuidores. Então, ao longo dessa jornada, né, há 4 anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho e hoje é um trabalho muito importante porque a estrutura de um projeto e depois ser executado junto com as indústrias tem dado muito retorno positivo para os nossos parceiros. Então, isso é muito importante. Eu vejo isso no seu relacionamento com as indústrias, o quanto que você levar ações que geram resultado, no final geram mais negócios com a mesma indústria. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Sérgio, agora fala um pouquinho para nós aí, né, seu papel ali de head estratégico mesmo. Como é que foi sua jornada até aqui no Meu Cliente? Legal. Boa noite, pessoal. Ótima oportunidade de estar aqui. Então, 4 anos aí na frente, em conjunto com o Meu Cliente. O que é legal, né? Eu era par do Vinícius na frente das negociações. Hoje estou numa frente mais estratégica da empresa. É uma oportunidade mesmo a gente entrar no detalhe da sazonalidade, né? Identificar ali cada oportunidade com cada indústria, né? Para a gente ali explorar ao máximo esse ano de 2026 aí que está recheado de oportunidades. É isso. E falar com o Vitor, né? O Vitor, meu sócio, irmão, parceiro, que começou ali desde o dia 1, criando processos, né? E tentando entender como que a gente conseguia falar com supermercados tamanho médio, grande, pequeno, mas tentando levar essa cultura de método que principalmente hoje, através de calendário, a gente consegue trazer com o time comercial. Com certeza. Fala galera, boa noite. Sou o Vitor, CEO da Meu Cliente. Cuido aí de toda a parte operacional do dia a dia do varejo. E hoje estamos aqui, vamos conversar um pouquinho aí sobre calendário sazonal, sobre oportunidades que o varejo pode aproveitar durante o ano. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico aí. O que é legal, galera, antes de a gente começar, é que assim, a gente vê muito falar de trade marketing. Agora teve NRF, então o povo fala de retail media e tudo mais. O que eu acho legal do Meu Cliente é que a gente sempre simplificou o tema. Sim. A gente sempre tentou falar termos do dia a dia, exemplos reais, para a gente não dificultar. Porque o que eu entendo, né? Muito varejista ainda não tem trade. E eu acho que boa parte deles que não tem, não tiveram por um tempo por achar que era algo meio inalcançável, assim. Se eu via falar termos americanizados, cara, isso aí não é pra mim. Aquela sensação de meu varejo não suporta isso, né? Suporta, não sempre tem achando tamanho. que é só para os grandes, né? Sim, Não, isso aí é sim. coisa do grande lá. Exatamente. Acho que a Meu Cliente ela vem com essa missão, né? Democratizar o trade. A gente conseguir fazer o trade chegar em varejos que antes não tinham acesso. E além de chegar com qualidade, né? Então, começar aqui batendo um papo e abrindo aqui as conversas. Falando com o Vinícius primeiro. Vini, você entrou no Meu Cliente tem 3 anos e meio para 4? Estamos quase chegando a 4 anos. Aí. 4 anos. E a nossa ideia ali no início era fazer algumas negociações, mas no começo a gente não tinha a estrutura que tem hoje, né? Que o Sérgio hoje tem um time que faz ali um calendário, que faz o JBP. Ali eram mais ações pontuais, que ainda assim a indústria topava, porque não tinha nada naquele varejo, né? Mas conta como que era no começo sem um calendário, sem realmente aquele planejamento de médio e longo prazo. Você já tinha bastante adesão das indústrias, né? Aí depois você me fala um pouquinho como que você vê a evolução, quando a gente consegue daí sim falar de planejamento. Não, perfeito. No início foi bem difícil porque a gente fazia o básico, mas logo de cara fazia o básico bem feito, que era selecionar alguns ativos ali que a gente entendia que tinha visibilidade, tinha uma certa aderência para a indústria, exemplo de uma ponta de gôndola. Já utilizava já no início um post no Instagram, mesmo sem saber qual era a visibilidade do Instagram daquele varejo, né? E a gente fazia um mini pacote, e esse pacote era padrão para todas as indústrias. Então, depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe de como é hoje, mas a gente entrava em reuniões com as indústrias se apresentando, né, com o trade daquele determinado varejo.
E oferecia ali os pacotes, vinha algumas perguntas ali que a gente tinha que recorrer ali ao Google ou então ao próprio time comercial do varejo que já está no dia a dia, mas logo de cara a gente percebeu uma certa aderência dos fornecedores, principalmente dos maiores. Então a gente falava com o Ambev ali, fazia um mini pacote, investimento de R$ 1.000 por mês ali com 2, 3 ativos, e o pessoal vinha, chegava junto porque entendia que eles iam crescer, né? Mas a gente não tinha como medir isso, a gente somente vendia os pacotes ali, não tinha nem como acompanhar a execução no início, então foi bem complicado, mas a gente já tinha êxito em vendas. Mas isso hoje em dia não seria possível porque acho que o mercado de trade marketing ele evoluiu muito. Graças a Deus, a meu cliente contribuiu para essa evolução. Então, contando um pouquinho como é hoje, né? A gente tem desde um setor estratégico que pensa exatamente como deve ser cada ação, para a gente chegar com os fornecedores certos, fornecedores que têm fit com aquela data sazonal ali, com um pacote mais robusto, apresentando o que tem de melhor naquelas lojas. A gente faz um mapeamento hoje a olho nu ali mesmo para a gente poder saber o que tem de oportunidade e tem um acompanhamento de execução e uma ferramenta que hoje utilizada por mais de 900 indústrias, né? Então, é uma evolução muito grande, Maurício, do que a gente iniciou há 4 anos atrás. Você falou uma frase que eu adoro, que a gente fazia o básico bem feito desde o início, né? Então, a gente fala hoje de redes gigantescas, mas nós trabalhamos com redes de 2 lojas, 3 lojas, que tiraram o trade do chão justamente fazendo o básico bem feito, que é fazer uma negociação coerente com aquilo que o fornecedor já vende, né? Pegar um percentual de compra desse fornecedor e transformar em ação para que esse fornecedor venda mais, que é o básico, né? E bem feito. Então, acho que a meu cliente começa com essa lógica de venda de um jeito, obviamente, com menos ferramenta, menos estratégia, mas é o que você falou, sempre preocupado em entregar para a ponta ali, para o varejo mais receita e para a indústria sellout. E por mais que não fosse algo sistêmico, quando a gente ouvia um fornecedor falar que cresceu, já era muito legal, né? E aí, Sérgio, você está nessa jornada aí com o Vini também, trabalhou muito tempo no comercial do trade, e hoje eu vejo que você tem um papel mais executivo mesmo, de conversar com as indústrias, entender o que elas querem fazer no ano e transformar isso em planejamento para os varejos. Fala para nós aí como que é esse trabalho e, principalmente, o porquê que a gente conseguiu dar um salto tão grande na questão de reconhecimento das indústrias que te procuram hoje para falar de JBP. Qual que é a grande diferença entre básico bem feito e fazer a venda, para hoje a gente chegar no momento de falar assim, planejamento em conjunto com a indústria. Legal. Hoje a gente entendeu que algumas alavancas de trade faz toda a diferença. Na prática mesmo, né, quando a gente iniciou as negociações, a gente entendeu que a indústria era muito carente de projeto. Era muito ali no fio do bigode, as negociações de ponta de gôndola. A partir do momento que a meu cliente entrou no circuito apresentando um projeto de trade, o jogo mudou. Então, esse projeto de trade é atrelado à tecnologia e mais uma equipe de execução. Então, até a gente participou de vários eventos, né, várias feiras. E até numa da Neogrid que a gente participou lá, a gente recebeu a informação que apenas 10% no varejo, JBP no Brasil, era executado de fato. Né? E hoje a meu cliente está com uma taxa de mais de 95%. Então, isso muda todo o jogo, né? Faz toda a diferença. E a partir do momento que a gente faz um plano de negócio compartilhado com as indústrias, chamando o comercial para o jogo, né, entregando para ele ali toda a parte de execução, entregas no piso de loja, mapeando todas as oportunidades, a nossa aderência ali para os planos de JBP é maior. Então, isso faz toda a diferença hoje no nosso dia a dia. Legal. O Vitor participou ali do momento também que a gente sai do não ter execução, né, não ter na plataforma e passa a ter. E o que o Sérgio está falando, eu acho que é legal porque é aquele momento que a gente lembra muito claramente das indústrias que fizeram negociações com o meu cliente, começaram a checar a execução e acho que daí fica uma mensagem assim, posso confiar. Sim. Onde o meu cliente estiver, eu posso confiar. Acho que essa foi a mudança, né? Sim. Eu acho que a indústria, por muito tempo, ela investiu em varejo sem ter uma garantia, né? Um retorno ali. E a meu cliente, ela se preocupa muito com isso, né? A gente pensa sempre a longo prazo. Então, eu quero vender um JBP agora, quero fazer uma negociação, mas eu quero que ela se renove daqui a um ano. Né? Então, a gente procura sempre entregar para a indústria todas as evidências, todos os dados ali que ela pode confiar naquele varejo que ela pode investir. Uma curiosidade que eu queria que o Vitor falasse aqui é o seguinte. Hoje a gente fala de execução, a gente fala de percentual mais de 95%, mas isso veio de um momento em que a gente fez vendas de trade e a gente não tinha plataforma para garantir a execução.
E aí o Vitor foi na loja de um cliente nosso Foi. e montou um Excel ali de última hora que virou um sistema, né? Conta aí a Exato. curiosidade pra galera. Então, como que foi essa situação, né? Fizemos ali uma rodada de negócios, um JBP, onde o time arrebentou de vender, fizemos muitas vendas. E no dia seguinte o varejista me liga. Tá, e agora? Como que a gente vai entregar isso aqui? A gente falou, não tem a mínima Eu ideia. não tinha a menor ideia de nada. Aí a gente foi até esse varejo, né? Rodamos as lojas, pranchetinha na mão ali. E ali a gente mapeou aquela loja de uma forma ali muito ainda braçal. Montei um Excel à noite para apresentar no varejo no outro dia, né? E ali nascia essa nossa metodologia. Ali nascia uma visão de que a gente tinha que se preocupar com o além da venda. Isso é legal porque, para quem está assistindo e conhece a meu cliente há pouco tempo, vê uma empresa liderando o mercado com a maior plataforma, 63 pessoas no time, mais de 1 bilhão já transacionado na plataforma. Mas assim, isso teve que começar um dia, né? E isso começou aprendendo realmente na dor do varejo, que Exato. foi essa Excel que o Vitor fez, e depois a estruturação dos times de relacionamento com a indústria pós-negociação. Exatamente. E aí, conta um pouquinho pra galera o que você fez, né? Como que você montou esses setores e o que eles fazem hoje, Legal. que dá total retaguarda pra gente ter a confiança com a indústria. Legal, legal. Então, assim, além da execução, né, ali nasce a nossa plataforma, nasce o PhotoCheck, que hoje garante ali que as coisas aconteçam no chão de loja. E junto a isso nasce também o nosso time de indústrias pós-venda, né, o time que cuida ali do relacionamento com o fornecedor. Então, durante um JBP, uma indústria que fecha com o varejo, que tem a meu cliente como parceira, ele passa a ter todo um respaldo de uma equipe que vai cuidar do JBP dele, vai fazer reuniões mensais com ele, definir qual o produto que ele quer explorar ali dentro do varejo. Então, a gente faz de tudo para garantir que tudo ocorra da forma ali que aquela indústria deseja. Ou seja, você que é varejista que está assistindo, a meu cliente, além de mapear e precificar seu espaço, criar um calendário, vender, nosso trabalho não acaba aí. A gente tem depois o trabalho de medir quanto que a indústria tem gostado da plataforma, qual é o NPS dela, se está executando, os materiais gráficos têm que ser enviados, material de marketing. Então, a gente entendeu que o software ele é o meio, mas que o final é sellout. Então, não adianta nada você ter um software se o software não vai trabalhar em todas as etapas para você, se você não tem a mão de obra para fazer. Então, além da maior plataforma, um time de execução que garante o quê? Quando o Vinícius e o Sérgio estão no mercado e encontram ali as indústrias, top 30 indústrias, eles já conhecem o nome do gerente regional, gerente nacional, porque já são usuários da plataforma e entendem o carinho que a meu cliente tem com a execução. Conta aí para nós aí uns 2 parceiros aí que a gente tem, que eu vejo, né, quando vocês estão em feiras, eventos, que eles já vêm numa relação muito próxima, né? Eu entendo que essa relação próxima é por quê? Porque em algum momento apostaram, tiveram resultado e retorno, literalmente, retorno das execuções, retorno dos materiais que foram realmente entregues. Conta aí para nós como que é o relacionamento hoje com essas maiores indústrias aí. Cara, na verdade, hoje, o relacionamento para nós é o mais importante, né? Então, desde 4 anos atrás, quando a gente começou isso, a gente fazia ali as vendas pontuais e tudo mais, mas a gente não criava vínculo. A gente precisava que desse certo primeiro. Mas depois que deu certo, depois de toda a estruturação que o Vitor falou, a gente começou a ganhar confiança da indústria. E isso foi muito importante para nós, porque a gente começou a se relacionar como parceiro mesmo. Até depois de um evento, começar a trocar ideia ali sobre outras bandeiras, o pessoal começou a abordar a gente, pô, onde mais a meu cliente está presente? Porque eu quero participar também. Então, você falou de case, né? Semana passada a gente estava em Foz do Iguaçu, numa rodada de negócios, e o CEO da Gira no Sol estava presente, o Max, né? E ele falou assim, cara, que legal que vocês estão aqui, não sabia. Vamos acompanhar, mas eu já conheço o trabalho de vocês. E a gente sempre mapeia ali qual que é o plano que aquele fornecedor pode pegar, né? Baseado ali no faturamento que ele tem, as oportunidades. É bem estruturado o nosso negócio. E esse fornecedor específico, ele não podia pegar uma cota muito alta, né? A gente sabia do momento dele e a gente vai construindo. Mas surpreendeu quando a gente foi para as negociações que ele me chamou ali e falou, Vinícius, eu quero a cota VIP de vocês aqui, eu quero a maior cota, porque todas as vezes que eu participei com o meu cliente, a Gira no Sol cresceu. Então eu tenho certeza que esse detalhe de vocês estarem aqui presente vai me deixar alegre aí de estar fazendo essa parceria. E eu sei que o que está escrito aqui vocês vão entregar. Conheço a plataforma, sou usuário, tenho reunião com o time das meninas o tempo todo acompanhando as execuções, então
Isso foi um case bem legal, assim, que aconteceu semana passada e você me falou foi o mais recente. Cara, mais do que tecnologia, isso é credibilidade, né? A gente leva credibilidade pro varejo ali perante o fornecedor dele. Isso é fantástico. E é legal porque o Sérgio falou, né? A gente entrega planejamento, né? Aí você pensa, pô, a indústria, na teoria, ela investiria menos. Mas ela investiu mais naquele varejo, onde talvez nem feche a conta naquele momento, o investimento. Mas é por conta da marca Meu Cliente estar ali. O que você tem sentido aí, Sérgio, nas suas conversas, principalmente de planejamento? Aquela etapa de será que eu posso confiar já está ultrapassada? Como que é isso hoje na sua negociação? Ah, legal. Hoje até é um assunto polêmico, né? Media Kit ou JBP? Né? Então a gente escuta bastante. Tá né? na O moda pessoal falando, essa fala. E o objetivo da Meu Cliente é realmente entregar um projeto onde a indústria consiga ali acompanhar, né? E ela consiga ali através dos KPIs, né? Tanto de entregas, de tecnologia, acompanhamento da nossa empresa, consiga mensurar o trabalho, né? Então, antigamente, quando a gente fechava uma parceria, né, a gente tinha que, até a gente falava aqui, né, precisa fazer 2 vendas, né? Uma ali para a gente realmente convencer o fornecedor que aquele era um projeto que ele ia performar, e a outra venda era para falar ali com o varejista, né? Que, pô, será que compensa? Será que vocês já fizeram isso em outras redes? Né? E geralmente a gente sentava do lado ali, realmente na mesa do fornecedor e também após ali falando com o varejista, né? E hoje, com essa credibilidade que o Vitor falou aqui muito bem, ajuda a gente bastante, porque a gente tem bastante case aí nível nacional, né? Então a gente já conhece um pouquinho aí das indústrias, principalmente das premissas das indústrias, né? Então hoje, quando a gente vai falar da Três Corações, um exemplo, a gente sabe um pouquinho ali, né, das condições de fechamento, revisão de mix, né? Então, conforme a gente foi nessa caminhada, então a gente apresenta já um projeto de trade, mas com muitas entregas de JBPs, né? Então isso faz toda a diferença ali, realmente, na hora que a gente senta na mesa, pô, pessoal, vocês já pensaram nisso? Estou aqui com o lançamento, essa positivação, estou vendo que já está aqui no meu plano. Então é um Media Kit, mas com um olhar clínico ali para aquele fornecedor específico, né? Então isso é bem legal. Uma coisa que é legal disso que o Sérgio está falando, e sempre foi da Meu Cliente isso, a gente não faz nenhum plano de visibilidade para o fornecedor que a gente não vai entregar ou que a gente vai entregar pouco. Exemplo, tem muito varejista que antes de contar com a Meu Cliente, eles faziam ali o aniversário, mas o aniversário era basicamente você pegar um percentual do fornecedor, colocar a logo dele ali no banner e segue a vida. E, cara, um percentual de grandes players aí é muito dinheiro. Mas o fornecedor, o nosso sentimento é que ele pagava porque tinha que pagar, porque é É parceiro. o famoso me ajuda aí, né? Me ajuda aí, meu aniversário. Me ajuda em quê, né? Dinheiro. E assim, hoje, a Meu Cliente, quando ela estrutura, seja um aniversário ou seja uma data sazonal, a gente faz um planejamento junto com a indústria de entregas, ponto físico, ponto digital, CRM, mecânica de sellout, que é importante. O cara que está participando de um aniversário, ele tem um benefício do prêmio final ali. Então, assim, a indústria não quer saber qual é o prêmio final. Ela quer saber se a marca dela, quando for comprada, vai dar um benefício a mais para o consumidor. Então, isso ficou enraizado na Meu Cliente, assim. É muito legal contar isso, porque várias vezes o varejista chegava e falava, não, eu já faço aniversário. Tá, deixa eu entender. E quando a gente entendia, a gente conseguia arrecadar mais verba e entregar mais para o fornecedor. Então, é um case bem legal poder contar isso. Isso reflete nas próximas negociações, né? O fornecedor que é acostumado a investir em aniversário por aí, nesse formato que você falou, quando ele vê um aniversário diferenciado, uma campanha assim, só credencia ele a investir mais. Ver todas as ações, né? Acompanhar na plataforma, e eu acho que isso foi o diferencial para a gente criar relacionamento. Porque daí, quando a Meu Cliente não é mais uma empresa para pedir dinheiro, é uma empresa para chegar com um projeto e ele sentir que a entrega dele está sendo bem feita, 100% executada e que ele cresceu nesse período. Sim. Acho que isso é o mais importante. Essa fala aí vai dar um corte, hein? Gente, eu queria saber de vocês, a gente falou aí de 4 anos de jornada, né? O que vocês percebem que mudou no varejo de 4 anos para cá quando o assunto é trade? Né? Nesses últimos 4 anos eu percebo que esse tema ele tem ficado muito falado, né? Então eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês pensam? Cara, eu sinto que o tema trade marketing, 4 anos para cá, ele teve uma evolução muito grande em outras áreas. E muita coisa vem sendo incorporada no trade. Então, por exemplo, hoje tem diversos formatos de trade dentro de um varejo. Tem exemplo, gente que utiliza ponto físico como acordo comercial, tem gente que leva isso 100% para o trade marketing.
e dá para fazer de uma forma híbrida também. Retail Media é um tema que hoje está integrado no Trade Marketing. Sim. CRM é um assunto que vem crescendo muito. Então, hoje você consegue fazer pushes direcionados. A gente teve um cliente nosso que fez algo bem legal dentro do CRM, uma novidade, que ele tem o preço do varejo natural, ele tem o preço do clube. Ele criou o preço 3, que é quando ele quer que a indústria atinja alguém e a indústria faz um terceiro preço para esse consumidor. Então, por exemplo, eu vou atiçar aqui o meu concorrente. Cara, vou fazer um preço 3 para esse cara. Então, ele tem diversos benefícios. Ele pode ser um consumidor normal, que paga o preço cheio. No clube, ele já paga um preço legal. Se ele for receber um push de uma determinada indústria, ele tem o preço 3. Então, eu vejo que as indústrias estão aderindo a esse formato cada vez mais. E essa omnicanalidade tem ajudado muito para a gente chegar num trade marketing bem estruturado. E a visão por parte da indústria, né, Vinícius? A gente sentiu também que eles evoluíram muito na questão de contrapartidas, né? Então, quando a gente apresenta um projeto, eles entendem ali que é uma oportunidade de fazer alguns ajustes, né? Claro, coerente ali com o projeto, mas também que a própria indústria entendeu que o trade faz parte hoje da rotina, né? Para fazer ali os projetos, tanto de trade, de sazonalidade, de JBP. Então, eles estão utilizando muito os varejos que tem trade para fazer esse provisionamento de verba mesmo, para fazer as ações mais assertivas. Sempre falei, né? Eu vim da indústria, então se tem uma coisa que é dramático para a indústria, você ter meta para entregar, ter orçamento para investir, para chegar na meta. Aí você não bater a meta e não usar seu orçamento, né? É assim, e aí? Se nem o seu orçamento você usou, então eu vejo que, por exemplo, muito varejista ele tem o CRM há 3, 4, 5 anos e ele usa só para promocionar alguma coisa, fazer preço 1, preço 2. Então, a gente está falando aqui o seguinte, o trade, quando ele chega no varejo, ele aumenta a performance de ferramentas que o varejista tinha, que às vezes o varejista está até na dúvida se foi um bom negócio ou não fazer, como, por exemplo, o e-commerce e o CRM. E daqui a pouco o trade vem e fala assim, não, peraí, e-commerce e CRM é um negócio que dá para ser um canal gigantesco para a gente conseguir investimento de trade. Acho que até isso, não tenho certeza, isso muda a visão do varejista com aquelas ferramentas, né, que são meios para a indústria chegar no consumidor final. Afinal, a gente está falando aqui que o varejista ele precisa entender tudo que ele pode hoje utilizar como canais para chegar no cliente final e que a indústria tem interesse nisso. Basta, entre aspas, né, a gente conseguir fazer um planejamento. Acho que esse é o grande ponto aqui, né? Não, com certeza. É o que a gente conversa bastante, né? Como impactar a jornada de compra do cliente através do trade, né? Então, o que o meu cliente faz é praticamente entregar ali a receita de bolo para os nossos clientes, né? Então, hoje a gente mapeia todas as oportunidades dentro de lojas, identifica ali tanto no dígito, tanto no físico, né? Realmente, para cada indústria tem sua particularidade, né? Então, a gente sabe que indústria que tem ali um perfil de perecíveis, a gente tem um outro formato de abordagem, né? De entregas, né? A gente tem aí uma frente de realmente fazer um trade 360 graus, né? Então, isso faz toda a diferença mesmo quando a gente apresenta ali para a indústria, né, Vinícius? Não, com certeza. E a gente tem atuado de uma forma cada vez mais personalizada. Então, como o Sérgio falou, né, a gente fazia ali um plano de perecíveis. Há 4 anos atrás, a gente nem sabia que era possível isso. Sim. E hoje, quando a gente conversa com o varejista, ele também acha que não é possível. Ele fala, minhas ilhas de congelado lá, cara, eu já não negocio, mas meu produto já está lá e tudo mais. E cada vez mais a gente foi entendendo que aquilo poderia valorizar um espaço e principalmente valorizar uma marca. Então, a gente vem personalizando ativações que são muito importantes. Exemplo, hoje, a gente conversa com o varejista e quando ele entra com a gente fala, cara, você negocia seu check stand, por exemplo? É um espaço muito quente. Fala, não, a Mondelez veio aí, colocou o planejamento dela ali, ele tem praticamente 100%. Tá, mas hoje o meu cliente já negocia com a Mondelez isso, já sabe qual é o formato da Mondelez de negociar e a gente coloca outras empresas ali que podem ter fit com aquele produto, né, com o check stand ali, que é bem importante. Então a gente vem cada vez mais personalizando acordos com as indústrias. Que legal que eu vejo da meu cliente, e a gente somos 4 suspeitos em falar, mas a gente hoje consegue fazer o trade para um varejista no Rio Grande do Sul, em Manaus, em Fortaleza, ou seja, a gente entende a realidade de vários perfis de varejo.
A gente tem varejista tem atacado também, a gente tem perfis de loja muito diferentes e a gente entendeu como se relacionar com as indústrias, principalmente para dizer que o trade ele pode ser realizado, né, independente do perfil do varejista. E a gente tem os embaixadores da Meu Cliente, né, que são varejistas de grandes redes, e a gente, quando se reúne para conversar, eu acho interessante que, assim, nós aprendemos muito com eles, mas eu vejo que vocês também trazem situações que para eles são novidade. Ou seja, às vezes a gente consegue investimento para uma rede de 2, 3 lojas no interiorzão de algum estado do país, coisa que está fora da realidade. Até de quem é trade em grandes redes deve imaginar, não, mas ali acho que não tem como. Então, eu vejo que essa diversidade que a gente tem de perfis de varejo fazem a gente aprender muito. E a gente teve agora, recentemente, uma rodada, né? Um varejista que tinha uma característica diferente. E aí eu queria que você falasse que o Sérgio falasse outro. Perfil de varejista que a gente fala assim, desafiador, implantar o trade, mas a gente implantou e o resultado foi satisfatório. Conta uma para mim, Vilão, por favor. Não, cara, vou pegar o case da semana passada aí, que foi bem particular a situação dele, que é um cliente nosso lá de Foz do Iguaçu, onde ele tá ali na fronteira, né? Então, a gente entendendo a história do varejista, então o cara começou vendendo açúcar pro Paraguai, vendia 1 SKU, depois ele começou a vender óleo, depois começou a vender sal, e ele foi estruturando, e hoje 70% dos clientes deles são gringos, né? Então tem o paraguaio, tem o argentino, tem árabe, e a gente precisa entender isso antes de fazer qualquer movimentação de trade. Então quando ele falou assim, pô, eu sei que meu cliente atua no Brasil todo, mas a minha situação é muito particular. Mas a gente já ouviu isso várias vezes. Então, nunca é uma novidade mais para nós. Acho que a gente está bem evoluído nesse sentido. Então foi bem legal a gente poder entender. Ele tem um atacado, tem mais 6 lojas de vizinhança, então você tem que clusterizar isso, clusterizar dentro de loja. Então quando a gente vai criar um plano, esse plano tem que ser clusterizado. Cara, nessa ativação aqui, vamos fazer um plano particular para uma indústria, ela vai ter essa ativação no atacado e essa outra estratégia aqui no varejo, porque não faz sentido você vender um plano igual, né? Então foi bem particular assim, e a gente conseguiu um resultado muito bom para o cliente, mas não só o resultado a gente sabia que a gente ia fazer, mas o cliente não fazia ideia. Isso que foi um maior ganho, assim, a gente conseguiu estruturar algo que foi novo para meu cliente, mas a gente hoje, eu entendo que a gente sempre vai conseguir sair sobre uma novidade, sabe? A gente está indo muito bem. Um diferencial muito grande assim no nosso planejamento é o quanto a gente mergulha na realidade daquele varejo, né? Cara, tem que estudar o varejista. Exatamente. A gente acho que faz algo muito personalizado, né? E isso faz a gente entregar esse tipo de resultado. Total. E você, Sérgio, o que você tem? Tem um case bem legal aí também no Sul, né? Onde a gente participou ali de uma inauguração de uma nova loja, né? Muito voltada ali a retail media. Hoje, quando fala em inauguração de loja, o pessoal, enxoval, pegar bonificação ali com os fornecedores, mas dá para fazer muito trade também, né? Com o objetivo ali, foi bem legal, a gente pegou todos os painéis de LED, todos os backlight com painel de LED, tinha painel de LED dentro das lojas, nas áreas mais quentes, né? E a gente conseguiu monetizar toda aquela área das lojas antes da inauguração, né? Então, uma dificuldade que o varejista estava ali, até uma preocupação, né? Pô, tô fazendo um investimento aqui de painel de LED, será que eu vou conseguir monetizar? E através da Meu Cliente, a gente conseguiu aí fazer um evento ali também com eles. Foi dentro da marca Span, né, Vinícius? Sim. Você lembra? E o que foi legal dessa aí, você me lembrou agora, a gente visitou a obra uns meses antes para a gente ajudar a nossa empresa parceira de painel de LED onde colocar, porque daí seria legal a gente vender esses espaços. Então, todos os backlights com painel de LED, a área de linha fria congelada com backlights estratégicos de LED. E quando a gente fez esse evento na marca Span, a gente já estava com os planos montados, com quais indústrias a gente queria, né, em cada negociação. E daí depois a gente foi lá na inauguração e foi o primeiro case nosso que a gente inaugurou uma loja 100% com trade já. Acho que essa foi muito legal. Até a gente brinca, né? A gente zerou o inventário, né? Pô, foi check stand, foi todos os backlights, todos os painéis, então foi bem... Foi tudo que tinha direito. Sim. Legal. Nessa eu tava, nessa eu posso falar, porque eu lembro da emoção até do proprietário, né? Ele tava feliz, né? Elogiando bastante o time e quebrando paradigmas, né? De painel de LED, que é o que você falou, pô, investimento alto, mas assim, todo investimento já pago,
né? Já conseguindo atingir o ponto de equilíbrio em tudo que ele fez de investimento na loja com o trade, sem que a loja tivesse faturado R$1 ainda. Então, Eu acho que o mais legal disso tudo, além do que você falou, Mal, é que o consumidor final, quando ele entrou na inauguração ali, ele foi muito impactado. Porque a gente participou da inauguração e a gente falou, caramba, a gente fez isso, que legal, né, cara? Então, foi sensacional esse case. Demais. coisa que eu gosto de falar é que a Meu Cliente é uma empresa que simplifica o negócio. E hoje eu ainda vejo o mercado falando muito difícil. Assim como eu falei no começo aqui do episódio, hoje a gente volta, né, o pessoal voltando da NRF e falando do retail media. Ah, não, JBP não é Media Kit. É meio que coisa de quem nunca fez trade. Eu percebo que ainda se o varejista der um Google, ele ainda vai ver muita coisa superficial. Sim. Né? Esse discurso também de JBP e tal, é coisa de quem nunca trabalhou na prática, né? E eu entendo que o grande valor nosso é que hoje só quantas pessoas tem no time de trade da Meu Cliente? 15. 15 pessoas que se relacionam com indústria, média de, sei lá, 6, 7 reuniões por dia, cada uma das 15 pessoas. E, além disso, a gente entrega a plataforma que sustenta as duas bases. Então, eu acho que o papel da Meu Cliente no mercado hoje é realmente simplificar o argumento. Deixar mais claro, mais tranquilo, porque senão fica naquele mundo dos termos difíceis e zero resultado, né? Até porque, né, como o Sérgio falou no início, a gente antes precisava fazer uma venda para a indústria, para o distribuidor, e depois fazer uma venda para o comprador ali. Fazia sentido. E a linguagem, muitas vezes, dessa galera, ela é uma linguagem mais simplificada quando se trata de trade marketing. Sim. Ele vai saber muito sobre KPI de compras e tudo mais, mas nós que somos um parceiro, que estamos ali para ser um braço direito deles, a gente precisa simplificar essa conversa. Então, acho que foi um ponto que desde o início ficou enraizado. A gente estava lá falando de uma forma simples e esclarecendo. Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E a gente fazia sempre muito isso. Com certeza. Sérgio, trazendo um pouquinho aqui, né, para o tema do nosso papo, questão de sazonalidades, queria que você falasse um pouquinho sobre como que um varejo ele pode explorar da melhor maneira ali o calendário sazonal, né, as ações durante o ano, como trabalhar um calendário completo e, ao mesmo tempo, as campanhas sazonais. Legal. É muito importante ter o calendário já provisionado, né, para 2026. Só para vocês terem uma critério aqui de análise, né? Então, o nosso calendário de 2026 já estava pronto ali em outubro, praticamente. Então, já estava rolando algumas negociações em novembro e dezembro, olhando para 2026. Né? E o calendário, ele realmente tem que olhar no detalhe. Né? Então, a gente hoje conversa bastante que tem os 3 pilares ali que são essencial. Né? O primeiro é o marketing, né? O comercial e o trade. Então, cada um ali com suas etapas, né? Suas responsabilidades, de como a gente construir esse calendário. Porque tem ali as datas principais e também tem as micros, né? Que a gente não pode deixar passar batido. Né? Então, quando a gente olha no detalhe, identifica todas as oportunidades e apresenta isso para o fornecedor com antecedência, o próprio fornecedor já provisiona as ações ali naquele varejo específico. Né? Então, também tem todas as datas, né? O ano 2026, né? Repleto aí de oportunidades, né? Copa do Mundo, eleição, vários feriados prolongados. Era muito movimentado. Né? Então, a gente sempre trabalha com antecedência, né? E também apresenta para o fornecedor com antecedência. Legal, bacana demais. Que é a antecedência ideal? Copa do Mundo, beleza, começa em junho. Sim, Você já diria 11. que o varejista, assim, qual que é o prazo máximo para ele já começar, quer dizer, para ele já encerrar as negociações de Copa do Mundo, assim, para não ficar aquele negócio atropelado? Quanto tempo você acha que é o prazo máximo ali? Cara, a gente faz da seguinte maneira. A gente inicia as negociações bem antes, né? Então, a gente está aqui hoje, dia 9 de fevereiro, né? A gente iniciou dia 5 de fevereiro agora as negociações da Copa do Mundo para toda a nossa base. E ela tem um período ali até o dia 15 de abril para a gente terminar as negociações. Só para vocês terem uma ideia, tem varejista que começa as negociações de Copa do Mundo em maio. Então, a gente está começando em fevereiro para encerrar 15 de abril, porque a gente vai ter muita ativação gráfica. Então, a gente precisa correr atrás ali da questão gráfica. O prazo de entrega da gráfica nesse período vai estar com alta demanda, então a gente não pode vacilar nesse período. Claro que quando a gente vai falar esse projeto para a indústria, a primeira coisa que a gente vai falar para ela é, cara, fica tranquilo, os pagamentos que vocês vão fazer vão ser após a execução, como é padrão da meu cliente. Mas é legal porque a própria indústria já provisiona isso com muita antecedência.
né? Então a gente já iniciou agora, mais ou menos até dia 15 ou então até o final de abril a gente já está encerrando as negociações. E olhando para esse cronograma, né, é muito importante comercial, né? Já ter ali provisionado quem fechou a parceria para a Copa do Mundo, para ele já ir se programando com os pedidos. O nosso time aqui de execução receber esses contratos com 2 meses de antecedência, já avisar os gerentes de lojas, né, para fazer toda a parte de alocação dos espaços. Então não ter nenhuma surpresa ali, né? Pô, o fornecedor chegou ali na área de venda e não ter os espaços dele montado, né? Então isso é muito importante, o cronograma. Muito importante. Vini, queria trazer também um tema aqui para você, um tema meio polêmico até. Trade e comercial, né? Como ter uma relação ali de parceria que impulsione ali o trade com a indústria? Cara, Vitor, esse é um tema... Ele é polêmico, mas ele é o mais importante. Eu acho que hoje, se você tiver um trade apartado do comercial, infelizmente a chance dele funcionar é muito pequena. Porque quando a gente vai trazer o fornecedor para fazer um relacionamento, para fazer uma parceria, onde a gente quer que ele cresça, ele quer que aquela determinada ação tenha êxito, é muito importante a presença do time comercial junto na jornada com a gente. Então, hoje, o trade é para ser um facilitador, né, das negociações e ser um braço direito do time comercial. Então, é meio que impossível a gente não ter esse elo entre as duas áreas. Eu, por exemplo, junto com o Sérgio, a gente, desde o início, a gente teve o relacionamento com o time comercial do varejo antes de vender qualquer plano, para que a gente pudesse ter estruturado, combinar o jogo. Para vocês terem uma base, a meu cliente não vende nenhuma cota sem o aval do comprador. Então, por mais que a gente tenha tudo precificado, já com o aval da diretoria de um varejo, quando a gente finaliza a negociação, a gente vai lá, chega no comprador e fala, ó, fechei isso aqui com o seu parceiro, podemos dar sequência, vamos crescer junto com eles. Então, é primordial a gente ter esse relacionamento. Legal demais. Maurício, e a tecnologia dentro desse ecossistema de trade, né? Fala um pouquinho da importância dela. Então, o que eu vejo é que a gente está falando de simplificar o trade e a gente simplifica. Só que a galera que está assistindo está vendo que a gente simplifica como é que fala de trade, mas o assunto é muito profundo. A gente está falando agora de comercial, a gente está falando de execução, está falando de pós. E tudo isso que é um assunto que mexe com várias áreas e mexe com várias pessoas, né, vários profissionais, sem tecnologia, não vai funcionar. Então, desde fazer um planejamento, ter uma gestão na plataforma do que foi planejado, ter o contrato, ter o histórico, ter a execução, ter a comprovação junto à indústria. Tudo isso faz com que o ciclo se complete. Então, no começo indústria e varejo usando a nossa plataforma para discutir o planejamento. Fechar o contrato, o varejo executar, a indústria ver. Então, tudo isso faz a indústria investir de novo. Então, se não fosse a tecnologia, obviamente, todo mundo ia estar perdido com Excel, controles separados. E o nosso software, ele se destaca muito pela usabilidade. Hoje, a gente coloca a planta de loja do varejista de uma forma muito visual para que ele consiga enxergar realmente qual que é o cardápio que ele tem na mão. Então, o nosso discurso de simplificar vai até para a plataforma. O varejista vê, cara, quanto que cada loja minha pode faturar. E como tecnologia também, dados, né? Porque hoje, até falando para o pessoal, hoje a gente consegue, na Meu Cliente, entender como cada indústria se comporta em cada região do país. Isso é uma novidade que a gente vai ter em breve como uma funcionalidade, mas hoje a gente consegue saber o principal fornecedor de bebidas, quanto que ele investe em média por região do país, por estado e por município. E aí, baseado nisso, o varejista que tem a nossa plataforma, ele consegue fazer uma análise do que ele já tem versus o potencial dele para que ele consiga negociar mais. Então, a plataforma ela é fundamental, mas a gente entende que de nada adiantaria ela se não fosse pessoas. E eu vejo que a gente resolve uma dor real, e até pegando já o gancho, fazendo uma pergunta para vocês, é uma dor real que a gente no começo imaginava que as grandes redes não precisariam do nosso time, seria só o software. E nós fizemos o JBP para uma rede muito importante, no Centro-Oeste, né, recentemente, no final do ano, e outra agora no interior de São Paulo. Redes que já tem trade, já tinha um time de trade, e que a gente conseguiu aumentar a arrecadação. Conta um pouquinho para a gente sobre essas duas redes, que a gente percebeu que, mesmo com equipe, a gente foi muito útil para eles.
Cara, sabe o que é bacana da meu cliente? Por a gente estar presente no Brasil todo, a gente conhece particularidades de indústrias e de varejos do Brasil todo. Então, o que a meu cliente agrega, além de trazer uma arrecadação ou trazer uma parceria de uma determinada indústria? A gente vê tudo que o varejista tem feito, mas principalmente olhar para o que ele não tem feito. Ver as oportunidades que ele tem ali na mesa e tudo mais, e a gente levar isso como opção, falar assim, cara, isso aqui também é possível fazer. A gente tem ali campanha de selos que tem varejo que nunca ouviu falar. Então, sobre esses 2 casos que você comentou, o Maurício, eu acho que é muito disso, sabe? A gente fez esses 2 eventos e o principal ali que a gente analisou é, primeiro, o que esse varejista estava negociando com cada indústria. Abrimos contrato a contrato mesmo para a gente entender e a gente colocou o know-how da meu cliente dentro de tudo isso. Então ali a gente aprendeu, falou, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade. Essa linha de fornecedores ali que é a sua curva B, você não faz nada com eles? Não, pô, esses caras aí acho que não vêm para o jogo. E sempre foi uma característica da meu cliente, até o Maurício falou, né? A gente consegue fazer trade para um varejo de uma loja. Sempre foi uma característica da meu cliente a gente olhar para toda a base de fornecedores e desenhar potencial de oportunidades. Pode não ser no JBP, mas um mês, uma data sazonal micro, como o Sérgio falou. Então, nesses 2 casos, a gente olhou principalmente para o que eles não faziam e a gente entendeu, trouxe o know-how da meu cliente para poder levar um time de negociações junto com eles para ser um braço para essa rede e principalmente levar ali o nosso conhecimento para esses fornecedores gerais que a gente atuou nesses dois movimentos. Acho que muitas vezes o varejo ele não tem o braço para conseguir atender, né, todos os fornecedores dele. Então nessa a gente entra e acaba ajudando ele a aumentar o resultado dele, explorando ali parcerias que antes ele não conseguiria. E 2 frentes também, né, Vinícius? O Maurício falou um pouquinho dos dados de mercado a nível nacional que o meu cliente hoje tem. Então, a gente consegue contribuir com o varejo, a montagem ali dos planos e para a indústria. Né? Quantas vezes a gente fez uma reunião ali com a indústria, vi que vocês estão atuando nesse varejo, né? Aqui eu consigo performar e nessa rede não. Né? O que a gente pode fazer em conjunto para contribuir? Então, esses 2 dados de mercado nos ajudam a passar ali para o fornecedor com mais clareza, né? Como é que estão as ações. Não, com certeza, cara. E esse relacionamento que a gente tem com as indústrias também ajudou nesse movimento. Porque quando a gente entendeu o que eles faziam com cada indústria, até a gente olhou e falou, cara, a Três Corações, por exemplo, é uma grande parceira nossa. Eu sinto que o plano que vocês estão fazendo tá legal para a rede, mas não é o que a Três Corações busca no mercado hoje. Porque a gente tem as informações aqui, eles têm mais de 200 contratos com a gente e não tá legal o que você propôs para ele. Cara, você teria problema se você fizesse dessa forma, eu acho que você vai ter uma aderência melhor. Até você pode aumentar o resultado da Três Corações aí dentro. Então, acho que isso foi muito importante, né? A gente utilizar o nosso dado e contribuir com grandes varejistas parceiros para eles evoluírem no trade marketing. Total, galera. É uma baita aula, né, de trade aqui. Acho que aprender com quem faz na prática é outra história. A gente tem muita história para contar, né? Muito perfil de varejo, quantos compradores já conversaram, tiveram reunião. E no final a gente chega no momento de falar assim, cara, não tem segredo. O que tem é muito trabalho, né? O que tem é um varejista que realmente quer fazer o trade funcionar, que entende que para fazer um bom trabalho de trade, não tem como colocar uma cadeira, uma pessoa. Sim. Para fazer tudo. Vai ter que ter um time focado ali na execução, enfim. Se você quiser entregar um negócio legal para um bom número de fornecedor, né? Eu acho que hoje, quando o varejista ele tem uma mão de obra, uma quantidade menor do que eu deveria, ele vai ter um resultado, mas ele vai ter com 8, 10, 12 parceiros, né? E aí vamos falar um pouquinho agora daquele fornecedor que ele é grande naquela pequena região, né? Que muitas vezes aquele fornecedor ele nem tem um setor de trade. No estado, por exemplo, ele não é grande, mas naquela região, naquelas 10 cidades ali, ele domina uma categoria. Tem muito isso, né? Muito, cara, tem muito. A gente tem isso quando se fala de refrigerante ou quando se fala de café. A gente que às vezes está em São Paulo acha que é só os grandes players que dominam, né? Mas como a gente viaja muito, a gente entende que tem desses segmentos, por exemplo, como eu falei, o cara tem um share de 80%. Então, quando a gente se compara com o modelo nacional, ele nem aparece na linha. Então, quando a gente vai para um município assim, onde tem esse fornecedor, a gente consegue fazer um trabalho para eles.
Mas o mais importante é que eles olham para meu cliente como uma luz. Porque, às vezes, essa marca, o comprador até utiliza ali, compra dele e tal, mas ele quer trabalhar com os grandes. E aí a gente mostra pro varejista e fala, cara, esse fornecedor aqui, se você fizer um trabalho, o seu consumidor gosta do produto dele. Sim. Não adianta você ficar fomentando um grande player tentando mudar o hábito do consumidor. Então, o meu cliente também entendeu isso e hoje a gente consegue vender projetos. O Sérgio, por exemplo, já participou de vários. Quantas vezes a gente fez uma rodada de negócio num município como esse e as maiores cotas que a gente vendeu foi para os fornecedores menores, né, Sérgio? Sim, e aí a gente comenta bastante hoje, né, no escritório, que aí muitas das vezes o fornecedor que não tem um departamento de trade, mas ele tem uma verba adicional, né? Pô, para nós aqui, a gente considera como uma verba de trade. Uma verba né? para impulsionar a venda do produto dele no PDV, né? Isso é um assunto também polêmico, né? Você que gosta. Então, o fornecedor, ele busca, né? Então, pô, vou fazer aqui uma verba adicional. Provavelmente, ele pode estar tirando isso de outras caixas, né? Muito provavelmente de outras redes que não ofereceram um projeto para ele, né? Isso é muito importante. Isso, e aí aquele fornecedor regional, ele também tem um medo de perder um share para as líderes. Então, ele precisa entrar dentro de um projeto ali onde ele consiga ali manter, né, e também não deixar ali os concorrentes também chegar perto. Então, esse jogo das negociações é muito legal, é muito importante. E isso que você falou, Sérgio, é muito importante porque os grandes players, eles se sustentam. Mas quando você oferece um trabalho para esse player regional, que ele está ali, aquela conta que você está trabalhando para ele é uma das principais. Então, se ele ficar fora de uma oportunidade como essa, a empresa pode deixar de existir, inclusive. Né? Então, sempre quando a gente oferece um projeto, e o que é principal desses fornecedores que são menores ou então de determinadas regiões, eles precisam muito confiar no projeto, precisa de muita confiança. Por isso que eu falo que a meu cliente é uma luz para eles, porque a gente vai lá, oferece um projeto para eles, mas mostra toda a tecnologia, todo o acompanhamento. Cara, participa com a gente a cada mês, a cada 2 meses a gente revisita se tiver legal, se não tiver, e daí ele se sente confortável em fazer o investimento. Segurança para ele, né? Muitas vezes são empresas familiares, né? Pois é, cara. Empresas menores, então elas passam a ter acesso a algo que antes para ela não era realidade. Ô Vinícius, conta também aquele caso ao contrário, né? Quando uma indústria é líder da categoria e está sozinha ali na sessão, né? Como é que é pra gente para negociar? Cara, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, assim. Porque quando você tá com um grande player e às vezes ele tá muito na frente da concorrência, para você vender um plano de visibilidade para ele, primeiramente, cara, ele meio que já domina a loja. Então, ele vai fazer um investimento adicional que talvez ele não possa crescer tanto. Sim. Então, eles acabam retirando esse investimento e principalmente quando o segundo, o terceiro player não está nem perto de alcançar ele, ou então o próprio time comercial só barganha com aquele cara ali. Então ele fica muito confortável na situação e isso é ruim para ambos, porque o menor, por mais que ele invista, ele não sente confiança ali na parte comercial e o gigante que está ali liderando também não vai fazer o investimento. A gente fez um movimento de provocar o time comercial no sentido de, cara, você tá vendo que esse grande player aqui que você já performa bem, ele não tá te entregando mais como ele te entregava antes? Vamos trazer um cara aqui, um concorrente, algo que puxe e te ajude nas suas negociações. Então, você falou de relacionamento com o time comercial, né? Às vezes a gente tem que ajudar o compras a ser um pouco mais inteligente, ser mais estratégico nessa parte também. Então, de fato, isso que o Sérgio falou é bem complicado mesmo. Interessante, né? Sempre que tem a disputa de mercado, eu entendo que todo mundo se beneficia. Às vezes você pega o grande player que tem um share muito alto, ele está meio tranquilão, mas quando ele tiver algum lançamento, eventualmente ele vai precisar já ter um espaço negociado para destacar aquilo, porque senão ele vai para o ponto natural dele ali e ele não tem um acordo ainda para poder usar esse espaço para uma novidade, né, para o lançamento. A gente está chegando no fim já, galera, mas pegando esse gancho aqui sobre falar de novidade, fala um pouquinho para nós a importância de saber o planejamento da indústria, por exemplo, os lançamentos que vão ter esse ano, qual collab que eles vão fazer com qual empresa, o que eles vão divulgar no Big Brother. A gente fica sabendo disso alguns meses antes, né? Alguns assuntos são até sigilosos, mas sabendo que a indústria vai ter esse planejamento, como que a gente ajuda a indústria a entrar no varejo já performando. Isso tem uma coisa que é um drama para qualquer indústria, é ter um lançamento que ela coloca no varejo e ele não gira.
aí vai para o plano B, plano C, depois de escoar isso aí. Mas a diferença de já começar com ação de sellout, ação de visibilidade, e quão importante é saber o planejamento da indústria, igual você já sabe. Cara, isso é algo muito importante também, Maurício, porque, como você falou, a indústria já provisiona isso, né? Já tem o calendário de lançamentos. Hoje a gente tem um modelo de negociação com o varejista nosso, que na entrada, quando ele entra com a gente já apresenta, a gente chama Chegou no Varejo, né? Que é um método que a gente utiliza, que é quando a indústria cadastra um produto, antes dela finalizar o cadastro, ela tem que passar pelo trade marketing. Esse cenário que o Maurício falou. Não faz sentido a gente chegar, cadastrar um produto, o produto ir direto para a gôndola, o consumidor final que já está no dia a dia vai passar ali desapercebido, não sabe que chegou essa novidade e vida que segue, depois Sem vai dar falar o que devido destaque. vai falar que o próprio varejista vai falar que o produto não performou e tudo mais. Então, a gente tem um canal onde o fornecedor ele vem até nós para entrar com esse produto, ou um fornecedor que está cadastrando toda a linha, esses dois movimentos, e ali ele já sai com um plano de trade marketing estratégico para que a gente possa colocar em prática. Então, no dia 1 do produto na loja, ele já tem o ponto natural, mas ele tem ativações visuais que vão falar que aquele produto chegou na loja, né, Sérgio? E também como a gente vem conhecendo essa questão de lançamentos, falando de movimentos, collab também, né, Sérgio? O que a gente tem feito? No nosso último estudo, né, a gente ficou chocado com a informação, né? 17 mil novos produtos é lançado por mês, nível nacional. Então, a indústria não para. Né? E como que a gente vai fazer esse acompanhamento? Então, você comentou muito bem, né? Tem o nosso time de trade, que faz ali as reuniões diárias, e também tem um time de pós. Então, todos os dias a gente está colhendo essas informações. Né? No último JBP que eu desenvolvi com a Lactalis, eu já provisionei todo o lançamento deles dentro do nosso projeto. Né? Quando eu apresentei ali, eles ficaram chocados. Vocês já estão adiantados, né? Então, foi bem legal. Então, nos ajuda a fechar mais negócio, e a indústria também prefere as redes, né, que tenham já essas informações. Então, a gente está numa linha bem forte aí das redes sociais, né? Mas quando a gente recebe essa informação em antecedência e coloca isso dentro de um projeto, a gente ganha muita força. Muito bom. Galera, acho que para quem está assistindo a gente, deu para ter uma ideia, né, de que meu cliente está onde está, porque tem pessoas que se empenharam muito, né, para entender, conversar, perguntar, ser curioso, não ter vergonha de dizer que não sabe. Né, na execução lá, a gente não tinha execução e foi aprendendo, né? Acho que esse DNA nosso de querer aprender, não ter medo de perguntar e tudo mais, acho que trouxe a gente até aqui. Acho que isso está muito, muito enraizado na cultura da empresa, né? Tá. Hoje eu vejo a galera mais nova que entrou nos últimos 6 meses, sempre perguntando, você vê no corredor lá, a curiosidade de querer entender. O Vini e o Sérgio são novos, mas já parece que estão velhos, né? Porque então, os caras querem falar com eles, né? Tanto que rodaram já indústria, varejo. E aí eu queria que cada um deixasse um recado final aí para quem está assistindo. Quem está assistindo aqui, o público, é varejista, é indústria, ou é quem está querendo realmente aprender de trade. O meu recado eu vou dar para quem hoje trabalha no varejo e não é trade, sobre a importância dessa profissão. Se você que está assistindo aí trabalha no marketing, no compras, reposição, não importa. Se sua rede não tem trade marketing, hoje a Meu Cliente tem a Meu Cliente Educação, que são cursos de formação em trade marketing, ou seja, desde a base do que é até a última linha mesmo, que é sobre negociações, multicanais. Eu vejo como uma profissão muito próspera em um mercado que está precisando. Então, o meu recado é: quem quer crescer dentro do varejo, tem muitos setores que são ótimos, são promissores, mas que já são muito concorridos, estão estabelecidos. Agora, no trade, hoje a Meu Cliente Educação consegue colaborar com a formação desse novo profissional. Então, eu vejo que faz muito sentido a gente replicar o nosso conhecimento nos cursos para que a galera comece a entender mais e seguir isso como carreira, porque vai ajudar muito o varejo. Então, esse é o meu recado. Faça o seu aí, Vinão. Cara, eu vou um pouco na sua linha, mas é um recado para o varejista que ainda não tem trade. Hoje é uma realidade o trade marketing e como o Maurício falou, né, é uma estrutura muito próspera, mas não só isso, é uma grande oportunidade. Então, hoje, você não ter um setor de trade marketing bem estruturado,
talvez você esteja deixando uma arrecadação cair, mas não só isso, deixando de dar uma experiência legal para o seu consumidor final e deixando de ser parceiro de quem sempre te ajuda, que é a indústria e os distribuidores. Então, esse recado aí é para o varejista que pensa que é algo distante, que não é para ele. Trade marketing existe e existe para todo mundo. Então, o meu cliente pode contribuir nesse sentido. Essa questão de educação é muito importante, mas o recado é esse aí. Fala aí, Sérgio. Legal. O meu recado é o trade é troca, né? É buscar mesmo esse relacionamento com o fornecedor, perder aquele um pouquinho da ânsia de só arrecadação, realmente fazer projetos ali para ambas as partes performarem, né? Então, esse é o meu toque mesmo, é realmente ser parceiro ali dos principais fornecedores. Perfeito, galera. Agradeço aí demais pelo papo. Acho que o meu recado, né, é que, assim, seguindo um pouco na linha de vocês, o varejo que não tem trade, ele vai ficar para trás, né? E muitas vezes ele acredita que aquilo não é para ele. E é para isso que a Meu Cliente existe, né, para ajudar todos os varejos a implantar um trade de forma saudável, né, fazendo ali a indústria ganhar confiança naquele varejo e ele conseguir estruturar projetos que antes pareciam inimagináveis para ele. Muito bom. Então, quem quer acompanhar Meu Cliente, siga no Instagram, @meucliente. Estamos com o site novo, né? Estamos, site novo, recém-lançado, meuclientetrademarketing.com. meuclientetrademarketing.com. Estamos no LinkedIn também, sempre colocando algumas matérias. Quem seguir a gente vai ver os perfis profissional que tem, né? O Vinícius tem o dele lá que sempre está postando. A gente sempre posta um pouco do dia a dia da nossa empresa, né? Que é uma empresa que está bem atuante na rede social, então acho que é bacana quem quiser seguir. E Meu Cliente Educação, que é a novidade do ano aí também. Quem quiser entender um pouco mais, vai estar o link na bio do nosso Instagram, para que a gente possa continuar, além de crescer, transformar a carreira de várias pessoas no Brasil todo. Galera, obrigado pelo papo, foi muito bom. Valeu. E até o próximo episódio de Meu Cliente Cast. Valeu, pessoal. Valeu.